Fala comigo, Colossais, aquele grande abraço para você que está sintonizado aqui na plataforma YouTube e ligadinho no nosso canal Geração Colossal. Um grande dia para você, um dia abençoado para você, para sua família, para seus amigos, para todas aquelas pessoas que te rodeiam, beleza? Nesse vídeo a gente vai falar a respeito do técnico Jair Ventura, né? Porque há uns dias atrás eu fiz um vídeo falando, né, a respeito desse momento, dessa reviravolta que o Vitória fez no Campeonato Brasileiro, e eu citei o mental como um fator fundamental para que o Vitória virasse essa chave, para que o Vitória fosse de time já rebaixado a um time que vai brigar até o final para não cair, né? Eu citei o mental, mas eu não posso tirar o mérito também da chegada de Jair Ventura. O quanto ele vem sendo importante para mudar o mental dos jogadores. Porque se o mental é o fator mais importante, a chegada de Jair Ventura, né, que fez com que os jogadores mudassem essa mentalidade dentro de campo. Então, a sua função... Porque eu vejo no futebol muita gente falando que o técnico não tem muita importância, né, que quem joga são os jogadores. Gente... Esse argumento cai por terra a partir do momento que Jair Ventura chega e faz essa reviravolta no Vitória. Então, nesse vídeo eu vou trazer aqui algumas pessoas, né, a mídia nacional, galera da imprensa, criadores de conteúdo, do eixo, né, enchendo Jair Ventura de elogios. A gente vai mostrar tudo isso para vocês ainda neste vídeo, mas antes, calma. Relaxa o peito, acalma o coração. Eu só vou te pedir uma moral que eu sei que só você que é colossal pode me proporcionar. Por favor, fortaleça este vídeo com o seu like, faça parte da nossa família, se inscrevendo no canal se você não for inscrito e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo como esse. Clica no botão hypar que ajuda demais a turbinar o vídeo aqui na plataforma. E para você que não me conhece, está aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Lúcio, você está no canal Geração Colossal, o canal de todo torcedor do Esporte Clube Vitória. E ditas todas essas coisas importantes, depois da vinheta, simbora pro vídeo. Pô, família, você já deve ter ouvido a expressão bombeiro no futebol, técnico bombeiro. Técnico bombeiro é nada mais do que aquele técnico que chega para literalmente apagar o incêndio, para acabar com a fase ruim, para tirar o time da masmorra, do momento complicado. Toda vez que um time está na zona de rebaixamento ou brigando para não cair, que contrata um técnico com características emergentes para essa situação, esse técnico é considerado bombeiro. E se tem um cara que é especialista nisso, é Jair Ventura, né? Eu vou mostrar um vídeo para vocês aqui nesse momento, para vocês verem um pouco da trajetória dele, né? Esse vídeo aqui, um criador de conteúdo vai detalhar um pouco da trajetória, né, de quantos times Jair Ventura já livrou e vai contar um pouco sobre Jair Ventura. É um vídeo de origem e também, né, desse momento maravilhoso que Jair Ventura vem trazendo no Esporte Clube Vitória. Vamos assistir um pouco desse vídeo? Vamos lá! Talvez para algumas pessoas seja um absurdo a CBF permitir esse tipo de coisa. Mas o Vitória simplesmente acionou o super trunfo anti-rebaixamento. O maior bombeiro dos últimos anos que parece ter a fórmula exata para apagar qualquer incêndio. As coisas que o Jair Ventura já fez na história recente do futebol, quando o assunto é escapar de rebaixamento. Entre elas, ele pegou o Goiás na 17ª posição e terminou com uma vaga na Sul-Americana. O que ele fez também envolve pegar o Botafogo na 17ª colocação e terminar o campeonato na incrível 5ª posição, com vaga na Libertadores. Pô, nessa campanha aí, nos 14 primeiros jogos, ele teve 11 vitórias. E isso nem foi o que mais me impressionou. O que mais me impressionou foi que o Jair Ventura tá vivendo pela segunda vez na vida um apagar de incêndio bem específico, que ele sabia exatamente o caminho das pedras. Chega mais. Além dessas mencionadas no início do vídeo, o Jair Ventura também teve uma campanha com o Sport, que ele pegou o time na zona de rebaixamento e terminou garantindo a permanência na Série A até com uma rodada de antecedência. Mas repara só como que ele tem um grande número de jogos comandando essas equipes nesse período. 20 jogos com uma e mais de 30 até com as outras. A parada mais impressionante é a relação do que ele fez em 2021
com o que ele precisa fazer em 2025, agora no Vitória. Lá atrás, em 2021, ele assumiu o Juventude na mesma etapa do Campeonato Brasileiro que a gente está hoje. No Campeonato Brasileiro hoje, agora, atualmente, tem vários times com 28 jogos e 29 jogos. Hoje em dia o futebol tá diferente, tem mais campeonatos, teve mais campeonato que rolou esse ano, então deu uma embaralhada, alguns times ficaram com jogos atrasados. Mas a etapa do campeonato é exatamente a mesma que ele pegou o Juventude, e assim como o Vitória agora, nesse momento da gravação desse vídeo, tá em 17º colocado, quando ele assumiu o Juventude nessa etapa do campeonato, ele também era o 17º colocado. Ou seja, praticamente um déjà vu. Enfim, já aconteceu muito igual antes. Esteve com a equipe na 17ª colocação nessa mesma etapa do campeonato, com uma pequenina vantagem para hoje. Se em 2021 o Juventude tinha 3 pontos a menos comparado com o time que estava logo acima da zona de rebaixamento, hoje, em 2025... o Vitória tá empatado com o time que está logo acima da zona de rebaixamento. Tem 31 pontos. E pra galera que é mais supersticiosa, esse time é o Santos nas duas ocasiões. E nos últimos 5 jogos, o Vitória teve 3 vitórias. É meio engraçado isso, né? Porque fala vitória do Vitória e vitória, 3 vitórias do Vitória, essa parada... Enfim, vai acontecer isso o vídeo todo. Sendo que não foram 3 vitórias qualquer. Uma foi num Bavi, a importância que tem a vitória num clássico, nessa etapa que o time precisa arrancar pra se livrar do rebaixamento. E depois, logo depois, um confronto direto contra o Santos. O Vitória foi lá e venceu de novo. E dando uma estudada na forma que o Vitória tá atacando nesses últimos jogos de Jair Ventura, a gente consegue achar uma fórmula do apagar incêndio que tem na cabecinha desse treinador. Vamos pra dentro de campo, cheguei. Depois desse lance aqui que teve uma finalização pra fora, olha o comportamento do Renzo, olha. Ele olha lá pra trás e bate palma. Essa batida de palma é o quê? Sinal de aprovação clássico entre nós seres humanos. Qual que é o comportamento que ele tá aprovando? Se a gente voltar lá no início dessa jogada, a gente percebe como que o Vitória tá executando um comportamento aqui nela que resume toda a ideia, a ideologia coletiva que a equipe tá nesse momento agora. É meio que a fórmula do Jair Ventura para conseguir apagar esse incêndio de 2025 e livrar o time do rebaixamento. Basicamente, o time defende com bastante gente e qualquer equipe que tá tentando defender com muita gente, automaticamente ela tá abrindo mão de atacar com muita gente. Mas como que se ataca com pouca gente? É tendo uma mentalidade de jogar a bola nas costas da última linha do adversário o mais rápido possível. Perceba como que esses dois aqui estão avançando, mas eles estão avançando ali trotando com calma para fazer um trabalho de pegar a sobra de bola caso a zaga do adversário consiga afastar o perigo. Mas eles não estão indo com tudo pro ataque. É a mesma coisa que esse jogador aqui vai fazer, ó. Ele vai parar, olha lá. Ele para, ele fica o quê? Como opção de retorno pra se por acaso o companheiro dele vai por 1 contra 1 e perde uma dividida, alguma coisa, ele tá ali por trás pra manter a posse ainda, pra ficar tudo em segurança. E olha o peso que o Vitória tem na área. É quase nenhum. Olha só, são só 2 jogadores que estão lá. Esse foi o final da jogada que teve a matada no peito, o chute pra fora e a palma do Renzo ali pra falando, ó, beleza, gente, estamos fazendo direitinho tudo que a gente treinou. Que é defender com muita gente e quando consegue a recuperação de bola, o jogador que é responsável por atacar já sabe, vai com tudo pra atacar, mas os outros jogadores tocam a bola o mais rápido possível pra chegar lá e com um lançamento longo, atacar a área o mais rápido possível, mesmo que tenha poucos atacantes. Isso merece sim palmas, porque tá sendo executado o treinamento, e também faz muito sentido com a fase atual do Vitória, que tá na zona de rebaixamento, tá lutando pra não cair pra segunda divisão. Então qual que é a prioridade? Não sofrer gol. Pelo amor de Deus, a gente não pode sofrer gol. Então bota bastante gente pra defender. A única forma da gente ser perigoso ainda, mesmo defendendo com muita gente, é toque rápido. Vamos chegar no ataque o mais rápido possível, mesmo que seja com pouca gente. Tá aí, gente, as falas aí desse criador de conteúdo que analisou bem o momento do Vitória, né? Taticamente falando, ele falou um pouco da origem de Jair Ventura e ele tá certo. É desse jeito mesmo que Jair Ventura se comporta dentro de campo, né? Ele é um técnico que vem livrando vários times, né? A estatística, a história mostra isso e parece que ele vai fazer de novo. Com fé em Deus ele vai fazer de novo, porque o Vitória já está mostrando evolução, já está fazendo essa reviravolta. Jair Ventura vem sendo muito importante para esse momento tão especial que o Vitória vem vivendo no Campeonato Brasileiro. Vamos ver aqui o que é que André Henning, apresentador do TNT Esportes, falou a respeito de Jair Ventura. Esse vídeo é um pouco antigo, mas eu quis trazer de novo porque ele comparou Jair Ventura com Martim Palermo, o técnico do Fortaleza, que também é um técnico bombeiro, mas ele é considerado lá na Argentina como um técnico bombeiro. Ele não conhece futebol brasileiro. Então, André Henning fez uma comparação e, na visão dele, Jair Ventura, nesse momento, é um melhor técnico, porque conhece futebol brasileiro e também tem uma boa história em relação a livrar times de rebaixamento. Vamos ver o que André Henning falou em comparação com esses dois técnicos.
Vou pôr aqui na tela. O Fortaleza tá dando um passo que é interessante, mas ele é arriscado, cara. Quando você contrata o Palermo, você tá trazendo um bombeiro para apagar um incêndio onde ele jamais pisou. Seguindo com a analogia do bombeiro, o cara que tem que salvar o que tá ali incendiando e manter o time na Série A, o que você faria, Piero? Você tem duas opções, e eu tô usando os dois como exemplo porque você tinha outras opções. Mas vou usar os dois porque são os dois que eu vou comparar aqui, que estiveram em campo ontem. Você prefere, para salvar o seu ano, o Jair Ventura ou o Palermo? Caramba, que pergunta, hein? Cara, eu acho que o Jair Ventura, tá? Porque ele tem histórico de salvar alguns times, tá? Bons trabalhos em juventude, em esporte, times que ele salvou, e aí o segundo ano ele é demitido no estadual, né? Isso aconteceu algumas vezes com o Jair Ventura. Mas ele teve uma sequência de 3 temporadas de Série A de Campeonato Brasileiro que ele salva times muito abaixo do nível técnico, assim, do padrão de Série A, e ele salva os times. Que é o que é o dever ali, né? Que é a obrigação ou o pedido da diretoria para esses treinadores. Agora o Jair Ventura tem um trabalho mais difícil, que é pegou lá embaixo, né? Tem que tirar uma vantagem, ele não pegou ainda vivo, né? Tá tendo que salvar. O Fortaleza tá bem afundado. É bem arriscado mesmo a decisão de contratar o Palermo, André. Pois é, cara. Tá vendo, gente? Tá vendo? Fizeram uma comparação e eu concordo. Jair Ventura é um cara que já tem costume de livrar times de rebaixamento, é um cara que conhece o futebol brasileiro, um cara carimbado, já fez grandes trabalhos, não só trabalha dessa forma para livrar times de rebaixamento, já treinou clubes também brigando por Libertadores, já treinou Corinthians, já treinou Botafogo, então é um cara consolidado, um cara experiente. Tá? E eu concordo com o André Hennigan e o comentarista da TNT Esportes. Agora, gente, para finalizar, quero mostrar um vídeo bacana aqui, onde 2 criadores de conteúdo lá do Sul também, né, comentaram, elogiaram bastante Jair Ventura, falaram um pouco de suas características, de quanto ele vem sendo importante para o momento do Vitória. Vamos ver esse vídeo aqui que tá bacana também. Vamos lá. E num sistema que é muito, que acredita muito, que confia muito nesses saltos de pressão e nessas subidas de marcação, quando se perde um duelo, você vai lá e perde o segundo, aí você fica, logicamente, em inferioridade, né? Você vai desguarnecendo as suas linhas. A gente fez o vídeo do Jair Ventura aqui, quando ele foi anunciado pelo Vitória, e a gente falou aqui na WTV que o Vitória, não sei se brigaria e seria um time a escapar do rebaixamento, mas que venderia muito caro os pontos a partir da contratação do Jair. Dá pra ver que o Vitória se estabelece numa condição de, se não no mesmo nível, acima dos candidatos a permanecer na Série A, né? E o detalhe dessa vitória é que é uma vitória direto contra um concorrente. Se o Santos vence ontem, o Santos abriria 6 pontos de vantagem. Exatamente. Agora estão iguais. O Vitória está perdendo no critério de desempate, mas olha o tamanho da vitória que foi. Porque contra o Bahia a gente já falava que foi uma vitória muito grande por conta da vitória, do que o Santos também tinha vencido. Até estou repetindo muita palavra vitória. O Santos tinha vencido recentemente o Corinthians, então era muito necessário vencer. Agora, mais ainda, aí você iguala, e bem lembrado o que você falou naquele dia, vai vender muito caro. Se vai conseguir escapar, se não vai, é outra história, tem bastante rodada, tem bastante jogos. Mas vai vender caro. E tá mostrando. As 5 partidas do Jair, mesmo com 2 derrotas para Grêmio e Vasco, foram partidas interessantes. Vendeu muito caro a derrota para o Vasco. Foi muito bem contra o Grêmio, apesar do placar ser 3-1, parecer que tenha tido facilidade, vendeu muito caro a derrota e 3 vitórias. O Jair, olha, foi uma contratação muito acertada do Vitória. Agora cabe assistir esse resto de campeonato e ver o que é possível fazer. É aquela coisa, né? O jogo do Jair não é um jogo tão complexo. É um jogo que aposta muito em superioridade numérica na última linha e um bloco bem fechado com linhas muito próximas. Mas tem que ter coordenação. E ele entregar o que ele está entregando nesse começo de passagem, é o 5º jogo dele pelo Vitória, é impressionante. Realmente mostra como está sendo bem feito esse início de trabalho. E é curioso porque geralmente a gente pega resquícios de um último trabalho.
Só que o trabalho dele é totalmente diferente do Carille. Exato. Então, não necessariamente. A gente até fez análise, por exemplo, do Zubeldia pegando o trabalho do Renato Gaúcho quando Sim. chegou no Fluminense. Alguns e traços, a gente né? citava que tinham traços, que pegavam resquícios. Esse eu não tô conseguindo ver muita situação parecida Muita de trabalho. semelhança, né? E mesmo assim, tô vendo uma evolução muito grande em um curto espaço de tempo, sem muito espaço para treinar, enfim, Sim. várias possibilidades. Isso é interessante. Claro, ainda existem pontos a evoluir, Claro. né? E é um time que, logicamente, ainda precisa ter qualidade, mais qualidade, quando tiver a bola, principalmente para enfrentar adversários que vão se fechar um pouquinho mais. Mas ainda assim, é interessante demais o caminho que o Jair Ventura começa a trilhar na equipe do Vitória. Perfeito a análise dos caras, perfeito, né? Jair Ventura pegou um trabalho de Fábio Carille e fez uma mudança geral. E é difícil implementar uma mudança tão rápida na cabeça dos jogadores. O que Jair Ventura está fazendo é impressionante, gente. Ele conseguiu recuperar jogadores que vinham em baixa, que não vinham jogando nada. Só pelo fato dele recuperar Cáceres e Ramon, ele já merece nota 10. E os resultados ainda estão acontecendo. Então, realmente é maravilhoso, é impressionante esse começo de Jair Ventura do Vitória. Ele está sendo, sim, um técnico bombeiro, está conseguindo resultados. E olha, quero saber a sua opinião agora em relação a tudo isso. A galera do Vitória assiste meus vídeos, viu? Provavelmente Jair Ventura também vai assistir. Então, com certeza, ele vai olhar os comentários para saber se ele tem a aprovação do torcedor do Vitória. Então, esse é o seu momento de expressar seu sentimento aqui embaixo, porque este vídeo está acabando imagens, mas vai continuar o debate sadio aqui no seu espaço, nos comentários. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto, família. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Eu fui e até a próxima. Valeu, Colossais!